Olá pessoal, tudo bem? Então vamos abrir a semana aí. Tô gravando o vídeo no dia 10 de novembro, vai ao ar dia 11 de novembro, antes de abrir o mercado, como vocês estão acostumados, às 7 da manhã. Bom, o que nós tivemos aí na semana passada? Nós tivemos aí um sacudão no mercado financeiro por conta do cenário político, por conta do. Eu acho que o cenário político ainda pode refletir mais um pouco nesses dias, acho que sim, certo? Outra questão foi a frustração do resultado dos leilões do pré-sal. Isso seria uma entrada de dólares que seria formidável para a economia, mas não aconteceu. Então as expectativas elas oscilam bastante, porque como muitas das taxas são baseadas em expectativas, cotação de dólar e Bovespa também, o que acontece? O mercado tensiona de uma maneira desproporcional. Ah, Cenário político, questão do dólar, questão do pré-sal e a questão também da ata completa do Copom falando que para 2020 não se pode dar nem a tendência do que vai acontecer com a taxa Selic, podendo ficar paralisada em 4,5, né? Então, gente, vamos trazer aí algumas matérias para a gente pensar um pouquinho e ver também o racional das coisas, certo? Porque o mercado não é racional. Quem está em mercado e acompanha e tal sabe que o que eu estou falando é verdade. O mercado não é racional. A teoria do mercado eficiente também tem um grande grau de ser furada, certo? Então tem todas essas questões aí para a gente também trazer em mente. Vamos ver essa matéria primeiro aqui, ó. Política não deve interferir no investimento em ações, afirmam os gestores do Alasca e da XP. Concordo 100%. Lembrando que ações e, e juros têm correlação, certo? Então, qual é a correlação? Juros baixos, ações em alta. Ações em baixa, juros em alta, tá? Então, eles têm essa correlação. E o cenário continua o mesmo. Por mais que nós tenhamos barulho na imprensa, na questão política, na questão judiciária, é como vários de vocês comentam aqui com a gente. Isso não muda os fundamentos. Isso não muda a capacidade do Brasil continuar sendo um bom pagador. A questão do investimento no país é que eu talvez comece a ver com um pouquinho de desconfiança, porque essa decisão do STF pode, para alguns investidores, significar, estou falando pode, significar para alguns investidores uma certa relativa instabilidade jurídica, o que não seria bom para os negócios, embora a decisão do STF não seja no âmbito dos negócios, certo? Então, na ponta do lápis, para mim, tudo é estresse, tudo é para agitar, né? É uma agitação que aconteceu. E aqui o que o Henrique Breda e o João Braga falam na matéria da Mariana Dávila, que eu vou deixar o link depois vocês leiam a matéria por completo, é que é oportunidade para entrar mais. E aí, pessoal, vejam como as estratégias que eu sempre defendo no canal ficam evidente como são boas, né? Ou seja, você divide o aporte, não tem problema de comprar pouquinho, porque você no Tesouro Direto não paga emolumento, não paga corretagem. Mesmo nas corretoras com ações, a corretagem é proporcional, então também não tem problema nenhum de dividir o aporte várias vezes. Gosto também dessa matéria aqui da Beatriz Cuté sobre o Fundo Verde. Eu gosto muito do Fundo Verde, certo? Embora eu não invista lá, nem um centavo. Mas eu gosto das ideias do gestor, tá? Eu acho muito bacana. Então ele vê aí um ciclo virtuoso e olha, pessoal, isso aqui
foi publicado no dia 8, a outra foi publicada no dia 9, em que a gente já tinha aí o estresse instalado, pela questão do pré-sal, dos leilões. A gente ainda não tinha o estresse político, tá? Então, eu acho muito legal essa posição, essa postura dessas duas matérias. Então, a gente observa que vale a pena entrar agora. Para quem está nos papéis, também é um teste emocional, certo? É um aprendizado emocional. Eu não colocaria como teste porque eu não acho que se deva sair do Tesouro Direto nesses momentos. Eu acho que se deve entrar, certo? O mesmo raciocínio análogo ao da Bolsa de Valores. Né? Se o mercado estressou, os investidores de longo prazo, os buy and holders, e esse também é o meu perfil, o que o pessoal faz? Quando dá uma crise, o pessoal entra mais, certo? Quem tem ali, de repente, uma reserva para oportunidade, pode, de repente, lançar mão aí de um X percentual, entra e espera mais um pouquinho. De repente, a crise política se aprofunda um pouco mais e as taxas sobem um pouco mais. Não estamos livres de ver isso acontecer, tá, pessoal? Estou avisando aqui para ninguém ser pego de surpresa, certo? Ah, mas eu só vou poder aportar de novo em dezembro. Bom, tudo bem. Até lá, nesse resto de mês aí que a gente tem pela frente, o que você vai fazer? Você vai acompanhando as notícias, vai vendo e tal. Quando chegar lá em dezembro, pode ser que o cenário já esteja definido para um lado ou para outro, ou pode ser que a crise tenha se agravado muito mais e você vai conseguir fazer o seu aporte, comprar papéis muito melhores, melhorando muito a sua taxa média. Tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando como montar na planilha esse cálculo da taxa média, aí eu posso fazer um passo a passo, certo? Mas tem que ter aí um número consistente de pedidos, tá? Bom, então, falado sobre essas duas matérias, contextualizado para vocês todo o cenário, eu quero agora falar de inflação, quero falar das projeções do canal, das projeções do Focus, da Ambima, e comparar com o que o Tesouro estava pagando na sexta-feira e com uma média do que ele pagou durante a semana, tá? Então, primeira parte aqui falando sobre a Ambima está bem pessimista, pessoal, porque eles estão projetando aí para novembro, ó, 0,40% e para dezembro 0,34%, ou seja, apesar da inflação acumulada aí, nos últimos 12 meses ser de 2,54%, eles acham que vai aumentar 0,74% em 2 meses, certo? Eu não concordo com essa projeção, mas está aqui, a gente tem que informar vocês. E essa projeção aqui, pessoal, ó, tem isso aqui que a gente tem que atentar, ó. Ela é usada para calcular o VNA diário, porque o VNA oficial é só no dia 15 de cada mês. Mas o VNA diário, como é que é calculado? Isso tem esse dado. Eu já ensinei vocês a procurar pelo Google no site da Ambima. E aqui eles colocam essa informação. Então eles usam essa projeção. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, se eu não acredito que a inflação nesses 2 meses vai para 0,7, eu acho que vai ficar em 0,4 ou 0,5, o que eu tenho em mente que pode acontecer? Que esse VNA pode ficar inflado fora do dia 15, certo? Fora do dia 15. Mas dia 22 já muda de novo. Já muda também a projeção para dezembro, certo? Então, também não é um efeito tão exagerado assim, ok? Bom, aqui só para mostrar para vocês, agora projetado assim de uma maneira um pouquinho melhor, a inflação do Focus em 3,28. Então, pegando aqui a Ambima, certo? Somando com o que nós temos de inflação em 2019, mais essa projeção para os últimos 2 meses do ano, nós chegamos em 3,35, no Focus 3,28 e na minha projeção pessoal 3%. Eu continuo com os 3%. Agora nós vamos mostrar para vocês as projeções e essas dinâmicas. Então tá aqui, pessoal.
a inflação de 2019, colocando aí o que eu acho que pode acontecer, ficando abaixo de 3%. Mas eu também fiz, gente, bom, aqui a de 2018, que está lado a lado para ter o efeito comparativo. Vejam que eu estou estimando a inflação dos últimos 2 meses bem maior do que o que aconteceu em 2018. Então nós temos aí uma boa margem, certo? Vamos baixar aqui um pouquinho mais. E algo inédito que nós vamos falar agora, que nenhum canal do YouTube está falando. Quem sabe a partir de agora o pessoal se liga e começa a falar mais sério, que é a projeção. Eu estou fazendo aqui uma projeção para ter um pé bem forte na realidade. Estou pegando 6 meses de 2019, os últimos, com os 6 primeiros meses de 2020. Da onde que eu tirei esses números, gente? Eu tirei esses números aqui de uma média dos últimos períodos, dando aí aquela aquecida que eu acho que vai acontecer no fim desse ano, e uma aquecida já esperando uma reativação do cenário positivo na economia. Então, havendo mais emprego, mais negócios, mais consumo, certo? Pode aumentar um pouquinho assim. E vejam que espantosamente fica abaixo de 3%. E tá tudo certo. Aqui tem os fatores, aqui tá a soma total. Vejam ali a fórmula, é somado a juro composto a inflação de cada mês para chegar no valor do ano, porque a gente sabe a inflação de janeiro se soma a juro composto à inflação de fevereiro, que se soma a inflação de março e assim por diante, gente. Então tá ali a formulazinha para vocês apreciarem. Então, pasmem, tá muito interessante esse número. E se a gente colocar os números da Ambima aqui pro finalzinho desse ano e mantiver esses números aqui pro primeiro semestre de 2020, a gente vai chegar num número bem baixinho também, que tá... Bom, aqui então a Ambima mostrando para vocês a inflação dos 12 meses, mais a projeção da Ambima, 0,40 e 0,34, chegando a 3,35. Agora eu acho que eu coloquei aqui. É que eu tenho que deixar os números bem grandes para ficar fácil de olhar no seu celular, né? Então tá aqui, ó. Ambima, ó, 0,40, 0,34. E a mesma projeção dos outros meses que eu fiz ali. O que daria de inflação nesse período aí de segundo semestre de 19 com o primeiro semestre de 2020? 3,07%. Tá, pessoal? Então, assim, por mais que a gente fique chateado com o que está acontecendo no cenário político-jurídico, a gente vê que o prospecto ainda é bom, certo? Porque se aprofundar a crise econômica, o que acontece? A inflação desaquece mais ainda, certo? Se o PIB começar a vacilar por causa desses fatores, a inflação vai continuar muito baixa, certo? Mas mesmo com tênue aquecimento, que é o que eu acredito particularmente, e estou transmitindo aqui para vocês no canal, vejam que chega a 3%, e na minha projeção, menos ainda, 2,67%. E o que o Focus diz, pessoal? Vamos colocar o Focus de novo aqui. O Focus diz que para 2020 nós teremos 3,6. Foi esse o número que eu usei, certo? Podia ter usado esse número um pouquinho menor, 3,52. Vamos ver como se comporta nas próximas semanas, porque como 2019 já está aí acabando, nós temos mais algumas semanas em que a gente pode ter uma mudança nesses números aqui para 2020. Então, gente, a gente tem que usar agora esses números aqui de 2020, certo? Tanto nas projeções pessoais, quanto na projeção do foco, se a gente quiser, ou se a gente quiser colocar ali a inflação dos últimos meses com as projeções da Ambima,
certo? A gente tem que jogar uma projeção do futuro, certo? Porque o ano aí já praticamente já acabou, né? Só faltam aí 6 ou 7 semanas. Tá, pessoal? Então, nós vamos mostrar várias simulações com esses números aqui, vendo como é que estão se comportando os títulos públicos, tá bom? Deixa eu mudar a tela aqui e já volto. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Taxa no papel 2%, inflação de 3%, ou 3% nos IPCAs longos, aqui o IPCA 24, tá? Coloquei também a inflação Focus e a inflação Ambima. E os prefixados aí a 5, 6%, um pouquinho menos do que o fechamento de sexta-feira. Por que isso, pessoal? Porque pode voltar, pode voltar. Eu não sei a intensidade dessa crise que está acontecendo agora. De repente, para dezembro, as coisas voltam para esses patamares aqui. A gente, na verdade, não sabe. A gente tem que estar preparado para ambos os cenários. Agora vamos para a outra. Agora eu tenho que mudar a tela aqui um pouquinho, só um segundo. Bom, pessoal, desculpa aí, o vídeo está ficando um pouco longo, mas é necessário contextualizar tudo o que eu estou dizendo aqui, porque senão a gente pode entender errado alguma coisa. E tudo que eu estou falando está dentro deste contexto, não pode ser retirado deste contexto, ok? Então, pegando aí as taxas que nós tivemos uns dias atrás, com a inflação, que é o projeto de 3%, qual é a rentabilidade total dos papéis? Olha aqui, ó, no 24, 5,06%. Aí quem comprou lá 1,99 e está chateado agora porque está perdendo um pouco na marcação a mercado, não fique, pessoal. A gente está comentando, eu passei a comentar isso, que o Tesouro 24 é para ficar até o fim, certo? Por quê? Porque ele vai fazer a base sólida da sua carteira. Então vejam que rendendo 5,06 para um CDI de 4,4 dá 115% do CDI. Esse CDI de 4,4 eu estou falando para dezembro, porque o Banco Central já se comprometeu na ata que pode fazer essa redução. Se a gente pegar, reduzir um pouquinho aqui, vamos fazer aqui 0,0199 vezes 1,03 menos 1 vezes 100 sobre 4,4. 114 vezes, vamos botar vezes 100, 114,76. Então, praticamente 115% do CDI, tanto para quem comprou a 1,99 ou comprou a 2%, tá? Não venda papel, não vejo motivo nenhum para vender. Vejam que nos IPCAs longos vai para 6,09 e nos prefixados a rentabilidade total é ela mesma, é a própria taxa que está lá. Sexta-feira isso aqui tudo fechou acima disso, tá, gente? Só estou mostrando aqui para quem já se posicionou e está chateado, não tem motivo para isso. E se a gente pegar a inflação Focus e a inflação Ambima, por isso que eu até nem gosto de usar muito, porque a gente acaba tendo aí, em primeiro lugar, porque eu não tenho uma convicção forte de que isso aqui vai acontecer, tá? Mas o principal fator é o seguinte, é que a gente acaba tendo números muito melhores de rentabilidade nos tesouros IPCAs e isso pode ser ilusório. Principalmente com essas inflações da Ambima aqui, ó, que o IPCA 24 supera com folga o pré-22 e fica ali um pouquinho atrás do pré-25. E a gente sabe que o pré-fixado ele tem que ter um prêmio a mais, porque você está com o risco da inflação no colo. Então, eu não acho que a inflação vai ser tão alta quanto a Ambima está dizendo. Posso estar errado? Posso estar errado. Por isso que a minha posição predominante no Tesouro Direto é em tesouros IPCAs. Mas eu não deixo de ter uma parcela bem menor em prefixados. Para quê? Para aproveitar o movimento de queda, mesmo com períodos de estresse, ok? Vamos ver agora, gente, com os dados de fechamento da última sexta-feira, já com a decisão do STF publicada, com o estresse do pré-sal, com tudo isso. As taxas fecharam nesses patamares aqui no Tesouro Direto. Vejam que, um pouquinho mais do que estava antes,
Vejam que a rentabilidade total sobe sensivelmente, certo? E vejam a questão da inflação da Ambima. Ó. O Tesouro IPCA 35,45 chegou a 6,5%, certo? Então deem uma boa apreciada aí nesses números que eles estão bem interessantes. Agora, gente, o que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar a rentabilidade real, ou seja, descontada a inflação. Isso fica legal nos tesouros IPCAs, não muda nada. Por quê? Porque a rentabilidade real, bruta, isso aqui é sem considerar impostos, tá, gente? No Tesouro 24,545 é a sua própria taxa IPCA+. No pré-fixado é que o dado fica interessante. E aí a gente vê o pré-22 com uma rentabilidade real menor que o IPCA 24. Mas vejam aqui, ó, o pré-fixado 25, que tem ali uma proximidade boa de prazo com o IPCA 24, vejam como está acima, ó, 3,13 versus 2,17. É essa margem que eu me refiro que o pré-fixado tem que ter para ganhar do Tesouro IPCA. Por quê? Porque ele tem mais risco, ele tem que ter mais prêmio. Risco e rentabilidade estão ligados. Quanto mais risco, mais rentabilidade. Então tá aqui, ó. O pré-fixado tem um risco muito maior da inflação? Sim, porque ele só rende isso aqui, o 6,22. Mas veja, tirando a inflação que eu projeto, sobra 3,13. Se a gente tirar a inflação do Focus, fica 2,84. Mesmo assim, bem acima. E se a gente tirar a inflação que a Ambima está divulgando, 2,78. Bem acima do IPCA 24, certo? E próximo aí a rentabilidade dos IPCAs longos. Se usar a inflação que eu acredito que vai acontecer este ano, a gente tem aí até uma rentabilidade maior no pré-25 do que nos IPCAs longos, mas o efeito da marcação a mercado nos IPCAs longos é muito mais intenso. Vamos ver agora, gente, usando os números da inflação do Focus para 2020. Vejam que as rentabilidades começam a aumentar muito. Então, usando aí 3,6 do Focus para 2020, a gente começa a ter esses números aqui muito maravilhosos e a margem do pré-25 com relação ao IPCA 24 fica bastante menor, ó, 2,5 versus 2,17. Mesmo assim, bem interessante, bem acima do que o Focus está projetando. Então, bem seguro, está pagando mais para você ter o risco da inflação. Bom, então vejam, gente, a rentabilidade dos típicas longos chega a bater em 6,8%, certo? Por isso que esse dado aqui eu acho ele um pouco duvidoso, tá? Eu não prefiro contar com uma rentabilidade tão alta assim, tá? Agora, gente, vamos pegar essas taxas aí, vamos pegar a inflação de 3%, que é o que eu estou acreditando, e vamos comparar com o CDI atual, que é 4,9%, e com o CDI projetado, que o Banco Central já se comprometeu, de 4,4% em dezembro. E vamos ver como é que fica a rentabilidade dos títulos públicos comparada ao CDI. Muito legal essa projeção que eu trago aqui em primeira mão para vocês, porque os números são muito interessantes, mesmo com todo esse estresse do mercado. Olha aqui, ó. Por uma inflação de 3% e um CDI de 4,9%, o Tesouro IPCA 24 continua rendendo acima de 100% do CDI folgado, 106%, e os longos, 125%. E olha aqui o que acontece quando a Selic for reduzida para 4,5% e o CDI para 4,4%, os tesouros IPCAs longos vão estar rendendo 140%. Isso aí é formidável, gente, formidável. Nos pré-fixados, praticamente a mesma coisa. Um pouquinho menos no pré-22, porque realmente ele caiu demais. E um pouco mais no pré-25, porque ele ainda tem uma gordurinha. Vejam só que interessante, né, gente? Agora, por uma inflação
de 3,6%, agora sim a nossa tela final, e os dois CDIs, nós temos o quê? Nós temos um aumento na rentabilidade dos tesouros IPCAs que chega aí para o CDI atual de 4,9%, se a inflação, por exemplo, for a 3,6%, 138% e 154% do CDI, certo? Tem gente que vê um fundo aí rendendo 130% do CDI e acha que o fundo é perfeito, que tem uma gestão maravilhosa, mas você consegue isso no Tesouro Direto. Só tem que manejar bem o psicológico quando as taxas sobem. Mas olha aí, para o CDI de 4,4, para quem se posicionar agora, nós podemos ter aí 154%. Essa inflação é a projetada para 2020 pelo Focus. Então, olha aí, gente. Se o CDI ficar estável, a Selic ficar estável ao longo de todo 2020 e essa inflação de fato acontecer, o que eu não acredito muito, eu acho que vai ser menor, nós podemos ter aí 154% nos típicas longos. Então, a gente vê como é besteira aquilo que estão começando a propagar agora na internet, que o ativo mais arriscado do Brasil é o juro longo. Mas que bobagem, gente. Mas que bobagem, tá? E no caso dos prés, claro, a inflação maior corrói a rentabilidade deles. Mesmo assim, o pré-25 tem um potencial ainda de 140% do CDI. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui em conclusão para vocês? Quero dizer assim, ó, cabeça fria, tá? Se você já gastou os seus recursos, já investiu os seus recursos e já se posicionou, fica tranquilo, de repente só acompanha as notícias, mas não fica fissurado, né? Porque se as taxas continuarem subindo, isso dá uma dor psicológica. Mas você tem que manejar bem isso e não perder de vista o longo prazo ou o prazo do seu papel. Se é o pré-22, é um prazo curtinho, né? Então, não perder de vista isso e que você vai continuar aportando, você não vai desistir, não vai resgatar. Assim, ó, por exemplo, quem comprou o Tesouro, vamos supor ali, o pré-24 a 1,99 e agora a taxa subiu para 2,17, então agora eu vendo com prejuízo e recompro na taxa melhor. Nada a ver, gente, nada a ver. Porque, então, pessoal, em suma, assim, ó, vamos manter os aportes, vamos buscar aí as melhores taxas médias, que eu acho que tem uma chance aí da gente encerrar o ano com as taxas aí, o pessoal se posicionando de maneira fracionada, aos poucos, faz um dia, espera um pouco, faz outro dia e assim por diante. Vai conseguir fazer uma taxa média melhorzinha agora do que nós tivemos em setembro e outubro. Outra coisa, quem está posicionado também nos fundos IMAB do Itaú, no IMAB 11, por exemplo, também está vendo o valor da cota se reduzir, tá? Mas isso também não é problema nenhum, certo? Porque eu não acredito numa sustentabilidade das taxas em níveis mais altos, porque a gente sabe que o mercado vive de expectativas e qualquer estresse é motivo para euforia ou depressão, e os fundamentos não mudaram, gente, tá? Então é isso, pessoal. Espero aí que todo mundo tenha uma boa semana e bons investimentos a todos.